E aí, pessoal, na aula passada nós tínhamos então conversado sobre acesso direto à memória, tá? E agora nós iremos trabalhar com entrada e saída programada com pooling. Então, ah, esse seria uma forma de como saber o status do dispositivo, né? Como é que eu sei que o dispositivo está pronto ou não? Então, caso você execute uma chamada de sistema, ok? Essa chamada de sistema, ela vai executar, digamos, vai executar essas instruções. E essas instruções vai ser um for que ele vai esperar se a impressora está pronta ou não. Se ela não está pronta ainda, significa, né, que eu preciso esperar. Se ela está pronta, então eu envio o caractere para a saída. Esse modo, ela é ruim, porque eu tranco o meu processo, certamente eu vou ter que entrar num loop, né, dentro do processador para ficar fazendo essa verificação o tempo todo. Então, essa não é a de saída programada com pooling, não vai, é, não é adequado, certo? Então, existe também uma entrada e saída orientada em interrupção. Essa aí existe em computadores 8081 e até mesmo é normal de nós vermos esse PC também. Então, temos, na verdade, as interrupções indicam quando uma operação de entrada e saída está finalizada. O gerenciamento é implementado pela interação entre o dispositivo, né, o device driver, e o procedimento de tratamento de interrupções. Então, na verdade, tá, a letra A é um código, né, que está sendo executado quando é feita a chamada de sistemas para impressão. Então ele vai lá, ele vai copiar do usuário, né, um buffer, vai habilitar as interrupções, ele vai entrar num loop, correto? Para saber se está ou não pronto. Só que quando isso ocorre, quando ocorre essa execução, o que vai acontecer? Em- Vai ter uma. Quando houve essa enable interrupts, passa para cá, porque está habilitando o sistema de interrupção para ter uma rotina de tratamento de interrupção. Então, essa rotina de tratamento ela vai ser feita. Meu processo aqui, a minha chamada, ela continua, digamos assim, ele vai fazer aqui, continua e chama o escalonador para passar para o outro processo. Enquanto isso, a minha rotina ela vai enviar esses dados para impressão. Quando ele terminar, ele vai enviar uma interrupção dizendo, opa, já podes dado. E a partir daí, então é que o meu processo vai executar. Tá? Então ele funciona basicamente assim. Tá? Bom, temos entrada e saída usando DMA. Nós vimos que na verdade ele vai ajustar o controlador DMA e aqui ele vai fazer na verdade o letra A é o código executado quando é feita uma chamada de sistema para impressão e o B é uma rotina de tratamento de interrupção que vai ser feito usando o DMA. Então o DMA a gente sabe que é o acesso direto à memória e ele vai fazer por essa maneira. Os dados vão ser inseridos, se for feita uma leitura é direto pela memória. Então ele funciona dessa forma. Tá? Bom, então nós temos aqui objetivos e princípios do software em entrada e saída. Software que faz, né? Então, uma das coisas que nós podemos ver é a independência do dispositivo. Programas podem acessar qualquer dispositivo de entrada e saída sem especificar previamente qual tipo de modelo, fabricante, enfim. Existe uma nomeação uniforme. Tá? Se nós entrarmos aqui no Linux, nós iremos ver que existe uma nomeação. Vou dar um ls-l/dev, teclado português com layout em inglês, aí fica difícil. Então, nós vamos lá dar uma olhada no dev. Então,
Não interessa se o meu vídeo, a minha câmera for a minha câmera do notebook, se o vídeo 1 for uma câmera Panasonic, se for uma câmera JBL, se for outro tipo de câmera, JVC, enfim, não interessa a marca. Nome, ele cria um nome padrão para os periféricos, certo? Então, dessa forma, nós temos uma nomeação adequada. O Unix aqui, por exemplo, HDA, HDB, não sabe se é um HDA, né, da marca Samsung. Sabe que é HDA. E o tratamento de erros. Os erros devem ser tratados o mais próximo possível do hardware. Claro, tu não vai deixar de tratar um erro lá no meu software, do lado do usuário. Tem que tratar esse erro lá embaixo. Não vou ser eu que, por exemplo, vou fazer um código no meu programa para fazer o checksum. Imagina, a gente está trabalhando no alto nível de abstração, tem que fazer programas para fazer o cálculo de checksum, para fazer verificação de bits. Não, não, quem faz isso é o que estiver mais próximo do hardware. Tá? Então, essa é uma premissa. Aí nós temos transferências síncronas com assíncronas. Ó. Existem transferências bloqueantes versus orientadas à interrupção. Então, o software precisa lidar com isso. Se usa buffers para armazenamento temporário e os dados provenientes de um dispositivo muitas vezes não podem ser copiados diretamente para o destino final, então ele tem que passar pelos buffers. O gerenciamento, ele gerencia o acesso concorrente e otimizado a dispositivos de entrada e saída compartilhados. O HD, monitor, teclado, mouse, são dispositivos de entrada e saída compartilhados. O que mais? Os drivers de dispositivos, né? Quais são as características desses drivers? Software para controle básico, tá? Controlador dispositivo. Faz o tratamento das interrupções geradas pelo dispositivo. Encapsulam as especificidades do controle básico do dispositivo. Em alguns casos, mantém uma fila de requisições pendentes e um buffer de dados para serem copiados. Eu vou mostrar isso aqui mais adiante. Paradisco traduz requisições lógicas, como leia bloco do endereço X, para comandos específicos da controladora, como mova para o cilindro 3, transfira nos setores 34 e 35 da trilha 6. É isso que vai fazer. Então, o driver nos dá essa abstração. Espera a chegada de interrupção, verifica a integridade desses dados e transfere esses dados para a região, né, de memória do processo. Isso aí que faz, né, tarefas de um driver. Por isso que o driver é tão importante. Aqui, ó. Drivers escrevem e leem portas de entrada e saída. Quando é carregado cada driver, se registra, né? Vai acontecer um registro lá no sistema operacional, junto ao núcleo, lá, junto ao kernel. Existe e verifica se o controlador do seu dispositivo está conectado. Carreguei o driver, registrou ele no kernel. Aí o sistema operacional já tem a visualização. Se não, o driver simplesmente permanece inativo. Então aqui nós temos espaço do usuário, espaço do núcleo, e no núcleo nós temos driver de impressora, driver de câmera de vídeo. Aqui nós temos uma informação interessante. O driver ele disponibiliza uma API padrão. Por exemplo, eu quero escrever bytes num arquivo, quero escrever bytes num terminal, quero escrever bytes no SSD, quero escrever bytes numa rede. Eu posso usar a única operação chamada read, ou write, perdão, estou escrevendo write. Então, eu uso a mesma API e aí eu posso, elas são mapeadas para procedimentos específicos de cada driver. Cada dispositivo possui um Major Device Number, que é um índice para uma tabela de device driver, e o Minor Device Number, que é um parâmetro para inicializar o aparelho, para caracterizar o aparelho. Então, olha que interessante. Por exemplo, aqui nós temos uma tabela. Nós temos aqui root, tá, que vai acessar, por exemplo,
uma hard disk. Então aqui ele tem, eu jogo dois valores, 1 e 40. O 6 e 1, na verdade, eu estou fazendo com que eu estou executando dentro da minha tabela, terminal físico, e estou colocando um parâmetro ali, que é 1. Então basicamente funciona dessa forma. Cada número, o major number, significa um dispositivo diferente. Então é comum, por exemplo, a gente olhar isso aqui. Ó. Se eu colocar um ls-l/dev/hda, é um arquivo aqui, ó, SDA, ó, vejam bem. E aí aparece 8,0. Esse 8 realmente é o device driver, 0 é o seu parâmetro. Pode ter essas informações. Aqui nós temos, né, como é essa camada de software de entrada e saída. Nós temos uma camada de software de entrada e saída no nível do usuário. Depois, o software, sistema operacional independente do dispositivo. Depois, drivers de cada dispositivo, já fica dependente. Temos tratadores de interrupções e o hardware. Nós temos essas 5 camadas aí. Bom, o software de entrada e saída independente do dispositivo, ou seja, ele implementa funções e estruturas de dados usadas por vários tipos de entrada e saída. Fornece uma interface uniforme. Então, o que ele fornece para a gente, essa camada que independe do dispositivo? É uma API uniforme para drivers, bufferização de dados, tratamento e notificação de falhas, alocação e liberação de dispositivos e definição do tamanho único de bloco, dependente do dispositivo. Então, ele tem essas funções. Okay? Aí nós temos aqui as APIs. Tá? Então, aqui teria drivers precisam implementar uma interface uniforme. Aqui tem uma API geral de blocos, que seria open, close, né? API para caracteres e device, Open Cloud Read Write, aí o CTL, enfim. Tá? E a chamada de sistemas para entrada e saída são as de arquivos, simplificam o uso. Então, a gente usa muito os arquivos dispositivos que representam os drivers de entrada e saída, que são os que estão em /dev que eu mostrei agora. Então, basicamente é isso. Os inodes que eu mostrei ali são os valores, né? Que eu mostrei aqui, ó. Os inodes. Tá? Eles mostraram ali que é o major e o minor device number. E ali nós temos os bits de controle, que eles definem as permissões de acesso ao dispositivo. E aqui tem mais sobre software independente do dispositivo, né? Ele provê vários serviços relacionados à entrada e saída, como até escalonamento, tá? Uso de buffers, enfim. Porque o escalonamento, quando o processo faz requisição de entrada e saída em bloco, essa é enfileirada. O escalonamento vai decidir a ordem de envio, né, de requisições para disco, para otimizar o acesso, aumentar a vazão, né, melhorar, fazer uma busca antecipada. O disco, como usa um cabeçote, ele tem os algoritmos, né, de seek time, que é o tempo de busca. Então, o próprio escalonador ele tenta minimizar esse seek time, prioriza a entrada e saída para certos processos, garantir, né, quais taxas de transferência. Tenta fazer isso aí, tenta usar essa política aí para garantir também certas requisições. Também ele trata falhas, tá? Então chamadas de entrada e saída retornam não só um valor de sucesso, mas também código de erro, falhas transitórias, tá? Pode-se repetir a operação de entrada e saída. Então ele trabalha nesse nível. Geram logs. Exemplo de falhas, requisição para um setor inexistente, setor de disco físico, né? Bad sector, problema, enfim. Também aqui a bufferização é essencial. A bufferização é essencial, aqui nós temos um exemplo. Tá? Compensa diferenças nas taxas de transmissão e mapeia, né, para mapear a quantidade de bytes da requisição, o tamanho de blocos. Então, olha só, aqui temos um exemplo. Temos um processo de usuário. Aí vem os dados sem buffers. Aí fica complicado. Por quê? Porque a entrada e saída ela fica bloqueante e se comporta como monoprogramação.
o que é interessante é tu utilizares 2 ou mais buffers, tá? Porque os buffers permitem paralelizar a transferência dos dados. Depois copia os dados para cada processo. Então isso é muito importante. Você recebe os dados serializados, mas eles são preenchidos em buffers diferentes. Cada processo tem acesso a um buffer diferente e isso nos causa uma impressão de paralelismo maior. Então, entrada e saída tem parte dos buffers. Tá? Buffers, então, entrada e saída orientada a bloco e a caractere. A bloco, o processo pode processar um bloco enquanto o outro está sendo lido. Buffers ficam residentes na memória RAM. O sistema de entrada e saída mantém a associação entre requisições e processos do usuário. O escalonador de entrada e saída otimiza a transferência do disco. Tá? Entrada e saída não é por bloco. A entrada e saída orientada a caractere não é por bloco, e sim por caractere. Então, cada linha é lida e escrita por vez. Cada linha ela tem o final de linha, que é o carriage return. Nosso enter lá no final gera um carriage return em cada arquivo texto. Os caracteres no buffer podem ser pré-processados antes de serem entregues. E aí existem aí os exemplos de entrada e saída, que vocês sabem, do teclado, processar o efeito de del, control, ascii. Software independente do dispositivo também nós temos algumas funções, mais algumas funções, tá? Que é criar aqui, ó, Uniform Interfacing for Device Drivers, criar APIs genéricas, mapeamento em nomes simbólicos, como eu já tinha falado anteriormente, né? Nomes com nomeação dos dispositivos são padrões, proteção do dispositivo com permissões adequadas, prover tamanho de bloco independente para cada dispositivo, bufferização, gerenciamento de blocos livres nos dispositivos, tá? no caso de arquivos, aloca e libera dispositivos dedicados e reporta erros. Então, é isso aí que faz. Bom, para finalizar então, tá, pessoal, suporte entrada e saída em modo usuário, ele vai fazer há um suporte de entrada e saída nas bibliotecas que são ligadas a programas do usuário. Tá? O stdio, a IOCTL, são bibliotecas que têm entrada e saída. Lembram lá quando vocês programam em C, ou se não programaram ainda, vocês têm printf e scanf, que efetuam concatenação de strings, conversão de octetos para caracteres inteiros, float. Lembram? Pegarem lá o manual do printf, vocês vão ver. Existem questões, parâmetros, né, associados ao printf que permitem nós apresentarmos os dados, né, com diferentes formatos. Aí, como seria? Aqui nós temos uma camada, nós temos a requisição de entrada e saída, passa pelo processo do usuário, passa pelo software independente. Ó, chama entrada e saída, formata entrada e saída, coloca no spool. Aí começa nomeação, proteção, bloqueio, utilização de buffer de alocação. Passa pelo driver que ajusta registradores de dispositivos, verifica status. Passa pelos tratadores de interrupção que vê e acorda o driver quando a entrada e saída está completa. E o hardware executa a operação de entrada e saída. E depois volta isso até ter a resposta de entrada e saída. Então basicamente é isso aqui. Você faz a requisição e tem a resposta. Só que para fazer isso ele desce e volta nessas diversas camadas. Mas também há programas utilitários e processos, que são os daemons, responsáveis por realizar uma tarefa específica relacionada à entrada e saída. Então, por exemplo, quando você imprime algo no Linux, ele chama esse daemon aqui chamado LPD. LPD é chamado, é um processo que é chamado, ele é dedicado a lidar com impressão. Tá? Existem outros processos, por exemplo, NetD, enfim, HTTPD, que são processos que realizam e tratam a entrada e saída para a rede.
Então, são processos dedicados, ou daemons, eles são dedicados para realizar tarefas específicas relacionadas à entrada e saída. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, na próxima aula, iremos entrar com um assunto novo, tá? Sobre sistemas operacionais, dentro do contexto de sistemas operacionais, sobre virtualização, sobre emulação, enfim. E para finalizar o curso, iremos terminar mencionando sobre segurança dos sistemas operacionais. Ok, pessoal? Então, até logo!